Precisava lavar esse carro. Vamos lá. Hoje ele ligou, ó, em 1.500 rotações e não em 1.400. Olha que deu agora que ele diminuiu um pouco para 1.400, mas logo depois que ele deu a partida, ele deu a partida com 1.500 rotações. Hoje nós vamos falar do capítulo dos pontos positivos e dos pontos negativos numa passada rápida por cima deles. Espero que seja rápido, porque eu tô com todos eles bem quentes aqui na minha cabeça. Lembrando que já estamos com 447 quilômetros, então já deu para alavancar um pouco as primeiras impressões e o de uso, né, do 2008 GT. Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui e vamos ver. Tem muita coisa para conversar com vocês sobre isso, sobre essa questão dos pontos positivos e negativos. Eu acho que eu vou abordar a maioria deles. E se por acaso eu esquecer de algum, vocês deixam nos comentários aí que mais nós podemos falar sobre este assunto. Especialmente você que já teve contato com o carro. Aí deixa nos comentários, você que já está com 2008 na ativa aí, para cima e para baixo, assim como eu. Até que não desenvolvi tanta quilometragem com ele como eu gostaria. Mas vamos falar um pouquinho dele agora. Vamos aos pontos positivos e aos pontos negativos do 2008 GT 2025. O primeiro ponto positivo do 2008 GT, sem dúvida, é a iluminação dos faróis, né? O conjunto óptico dianteiro. Veja bem, ele é full LED, como em todas as outras versões, porém, além de ser full LED, ele tem 3 blocos elípticos ali do farol, e eles formam um faixo muito bem definido, com o último do esquerdo um pouquinho mais projetado para cima, de modo que ele alcança um pouco mais à frente, né? Os faróis são potentes, tem um ângulo de atuação bom, e não bastasse isso, o farol alto também é LED, a seta em LED, os DRLs são em LED, né? Então ele tem um conjunto óptico dianteiro que faz inveja na maioria da concorrência. Então, só por esse ponto da questão do conjunto óptico, ele já está muito acima da concorrência, até mesmo da Tracker, que eu falo para vocês que o conjunto óptico dela é muito bom, né? Mas o dele é muito legal. Então, além de ter esse conjunto óptico bem sofisticado, né, que tem uma iluminação bem boa, inclusive, ele tem o farol alto automático, né? Então ele tem o farol alto, a comutação do farol alto de forma automática, sem necessidade de interferência aqui do motorista, né? Apenas deixando na posição alto aqui da alavanca de acendimento dos faróis de seta, né? Então a seta em LED, farol alto em LED, então todo o conjunto óptico é em LED, e isso é um ponto muito favorável, muito positivo aqui do 2008. Vocês que o farol dessa forma com projetores só está disponível na versão GT. Esse foi também um dos motivos de ter escolhido a versão GT e não a Allure ou a Active. Outra coisa que merece destaque, sem dúvida, é o motor T200, né? O motor T200 já é um destaque aqui no canal de longa data. Vocês sabem muito bem que eu elogio muito esse motor desde a época que nós testamos o Pulse, que foi o primeiro carro que nós testamos por aqui com esse propulsor. É um 1.0 Turboflex de 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina. Agora ele está com 125 cavalos, porque estamos abastecendo só com gasolina. Mas é impressionante realmente como esse motor dá impulsão para o carro. E o segundo ponto positivo, sem dúvida, é o motor. Então o T200 casa muito bem com a maioria dos carros da Stellantis aí. E a ressalva ficaria só por conta do barulho do motor na cidade, que nesse carro aqui o isolamento acústico do motor foi um pouco melhor. O barulho de diesel ainda está presente, mas eu vou considerar como um ponto positivo, porque apesar de estar presente, ele ainda é muito menor do que os outros do grupo, como por exemplo o Fastback e o Pulse, tá? Então aqui o barulho é muito mais abafado, de modo que fica mais confortável e mais parecido com o motor 4 cilindros, pelo menos comparando com o Fastback e com o Pulse, tá? Um terceiro ponto positivo é, sem dúvida, a transmissão CVT, né? Eu também comentei várias vezes que a transmissão CVT da linha Fiat, né, da linha Stellantis, ela que está aqui acoplada ao motor T200 da Peugeot, no Peugeot 2008 GT, ela traz muito conforto para dirigir. Então você não tem troca de marcha, você não tem rotações elevadas de forma desnecessária, assim como nós víamos, por exemplo,
no Fastback e também no Pulse, né? Então o câmbio é muito bem calibrado, de modo que dificilmente você precisa acelerar muito para o carro ganhar velocidades elevadas. Então, para andar devagar já é muito bom, para andar rápido, quem gosta de andar rápido, o câmbio não vai ficar esticando os giros desnecessariamente. Isso é um ponto muito positivo, coisa inclusive que eu reclamei bastante no Corolla, né? Nós testamos o Corolla aqui e logo depois de ter testado o Corolla eu acabei testando também até o Cronos 1.3 CVT, que trouxe essa sensação para mim de que o câmbio do Corolla realmente está desalinhado se levarmos em consideração a concorrência, né? Então o câmbio CVT aqui do 2008, assim como nos outros testes que fizemos, sem dúvida é um ponto muito positivo. Ele te permite trocas manuais, né, que é trocas manuais na alavanca, aqui que você pode acender ou diminuir as marchas, e a mesma coisa você pode trocar com os pedal shifts aqui atrás, as aletas atrás do volante. E nesse caso aqui também é um ponto positivo as aletas atrás do volante, porque elas são presas. Vamos lá, ó, vamos ligar aqui. Porque, opa, tá o câmbio no D. Porque elas são presas na coluna. Então os faróis, ó, isso é outro ponto que eu acabei esquecendo de falar. Então, como ponto positivo, farol automático e regulagem automática do faixa de altura, que também é algo quase que você não vê na concorrência, né? Uma outra coisa importante é os pedal shifts, como eu falei, que são presos na coluna de direção, então você nunca vai se perder deles aí numa tocada um pouco mais esportiva ou na necessidade de um teste do alce, desviar rapidamente e fazer a redução aqui pelos pedals, pelas aletas. Eu acho que é importantíssimo ter pedal shift, especialmente não para a esportividade, mas para as reduções, ajudar nas reduções de marcha e no freio motor, aí fazer o carro parar com muito mais segurança. Sem dúvida, mais um ponto positivo é o iCockpit aqui, que foi renovado nessa linha. O pessoal fala que teve uma diminuição da qualidade do iCockpit em relação ao Peugeot anterior, mas ao 208 da geração passada, pessoal, e não acho que esse aqui é melhor. Inclusive eu tive contato com outro painel, acho que ele funciona de forma mais rápida e até a diagramação do painel é mais bem feita, tá? Pela câmera parece um fundo relativamente azulado, que na prática aqui não é como acontece, tá? Não é como acontece aqui na prática. Deixa eu tentar mostrar de uma forma que fique... ó, agora eu consigo mostrar para vocês de uma forma, talvez, vamos lá, um pouco melhor, que mostra exatamente como ele funciona, tá? Exatamente como ele funciona. Então eu estou mostrando também o painel superior ali, ó. Aqui em cima vocês conseguem ver que são duas telas projetadas uma na outra. Então quando você olha de lado, aqui, ó, dá para perceber que o painel, que os números ali estão flutuantes, porque eles são refletidos pela tela de cima. Eu acho que dessa forma aqui ficou bem claro de mostrar o quanto esse painel é evoluído. Se você levar em consideração o painel do T-Cross, né, o VW Play, o Active with Display, na verdade, se você levar em consideração aquele painel, aquele pode ser até um pouco mais bonito, porém, acho que esse painel aqui ele é mais bem elaborado, no sentido de duas telas e por aí vai, né? E eu não vejo reclamações em relação a essa tela. Eu vi em relação ao multimídia, que de vez em quando travava, inclusive aconteceu numa unidade do 208 lá atrás, mas nessa unidade aqui não tem apresentado nenhuma inconsistência no funcionamento desses dois itens, tá? Eu gosto bastante desse painel. É um ponto positivo não somente pela sensação visual dele, tá? Mas pela forma como você dirige o carro. Se por um lado pode trazer algum desconforto para quem seja mais conservador, esse estilo de direção com a visibilidade por cima do volante, né? A visibilidade do cluster por cima do volante, para quem é entusiasta de carro vai gostar bastante. Então eu gosto muito dessa condução, que sempre parece, você sempre tem uma condução divertida, nunca é uma condução esperada, né? Então quando você entra no carro que você fala, nossa, parece que eu estou num carro de corrida, né? Então, para quem gosta de dirigir, assim como eu sempre falo, o Peugeot 208 e 2008, principalmente essa última linha, foi feito por quem gosta de dirigir. Então, se você gosta de dirigir, certamente você vai ter uma experiência muito prazerosa aqui. O do carro, de uma forma geral, é outro ponto de destaque, né? Além do acabamento ser bem bonito, né? Ele é todo feito com várias texturas, né? Com vários tipos de acabamentos, tal, com black piano, com texturas diferentes do painel e do painel central, né, com multimídia com black piano em volta, tal, e um acabamento também metalizado. Essa parte em black piano aqui do painel, né, é muito bonito. Tá? Então, além de passar essa impressão de beleza, também passa uma impressão de qualidade. E pelos quilômetros que eu rodei desde o 208, que tem mais ou menos o mesmo painel que esse aqui, ele não apresentou nenhum barulho interno aqui, nenhum barulho no painel, tal. Eu lembro que o 208, depois de quase 11 mil quilômetros, começou a aparecer um barulhinho aqui
num estralinho aqui no painel central, mas aqui nessa unidade não está apresentando nenhum barulho no painel. Então, além de ser muito bonito e sofisticado para um carro dessa categoria aqui, mais uma vez, não é um carro barato de nenhuma forma, mas além de ser muito bonito e sofisticado, certamente ele também é de boa qualidade, tá? Um outro ponto muito positivo desse carro é certamente o carregamento por indução, que não bastasse, a maioria dos carros da categoria tem, né? Mas esse, além de ter o carregamento por indução, ele tem a portinhola aqui que deixa o celular e o seu aparelho isolado do mundo lá fora, né? Guardado aqui, que de certa forma traz um pouquinho de segurança e proteção também. E nessa versão você tem ali uma saída do ar-condicionado para cá, então o celular fica carregando mais gelado aí, de forma que ele consiga desenvolver, o próprio carregador consiga desenvolver o trabalho dele mais a contento. Um outro ponto de destaque é, sem dúvida, o freio de mão eletrônico, né? Isso aqui é uma comodidade e uma segurança, né, pessoal? Imagina hoje você começar a puxar numa descida, tal, aquela alavanca de freio de mão enorme num carro de quase 200 mil reais, por exemplo, como o T-Cross, né? Então isso aqui faz falta demais nos carros e é uma coisa muito cômoda e muito fácil de usar, né? E eu acho que até pela questão da segurança também, de parar o carro em vias muito inclinadas e por aí vai, eu acho que isso aqui acaba ajudando bastante. É um ponto muito positivo do 2008, desde a versão de entrada. Do acabamento interno, tal, então os bancos também são muito bonitos, de um material muito bom, né? Então você percebe que não é um banco como o da Tracker de entrada, que é simples. Mesmo os bancos da Premier não tem um acabamento tão sofisticado quanto esse aqui, apesar de eu falar muito que o acabamento, a posição de dirigir da Tracker é uma das melhores da categoria, mas o que eu gosto aqui no 2008 é justamente essa sensação de as coisas serem bem feitas. Então as costuras são muito bem pronunciadas, tudo bem feito assim, e mostra uma sensação de qualidade, de preocupação com o acabamento muito maior do que os concorrentes. Então até mesmo aqui, ó, no descansa braço que é emborrachado, tem uma costura também em verde-limão, assim como a costura dos bancos, assim também como a costura, ó, que envolve o volante, que é muito bonito, tá? Então o acabamento do carro, de uma forma geral, é bem bonito. E essa sigla GT aqui é a cereja do bolo, a cereja do volante, é a cereja do bolo aqui na questão do acabamento, tá? Um outro ponto positivo do carro é, sem dúvida, o ar-condicionado. O ar-condicionado dele não tem o mesmo compressor que o 208, desculpa, e usando na posição com o menor vento possível ali, sem precisar mexer muito na questão da temperatura, ele ventila muito e gela bastante o ambiente. Então eu gosto de ar-condicionado que não precisa ligar muito forte para ventilar, e esse aqui é um exemplo muito claro disso, tá? É um outro ponto positivo do carro, o ar-condicionado. Fator de destaque também é essa iluminação em LED do interior inteiro, e também sendo touch, né? E ela é um touch bem tranquilo de usar aqui, ó, eu gosto bastante dele. E ele ilumina exatamente, ó, a luz de leitura aqui, ilumina exatamente como uma luz de leitura, né? Como para que de fato veio. Às vezes você olha em outros que tem, mas não tem dessa forma. Lembrando que o Paflon da Tracker aqui, por exemplo, tá muito longe disso aqui, né? E do Renegade, então, nem se fala, né, pessoal? A luz do Renegade interna é digna de risos, não ilumina absolutamente nada. A da Tracker ilumina bem, mas é um Paflon muito feio, vamos considerar assim, muito simples, a moda antiga. O do T-Cross é como esse aqui, é o único da categoria que parece com esse aqui, sem dúvida, é o T-Cross e o Tigo 5. O Tigo 7, que é o que mais se adequa em preço em relação ao 2008 GT. Bom, teto solar eu acho que também é um ponto importante. Ele não abre muito aqui, ó, a abertura dele não é muito grande. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A abertura não é muito grande, porém o panorâmico dele é bem grande, vai até lá atrás realmente. Então esse fato por si só já é um achado. Lembrando que aqui na versão GT ele não tem o teto não é opcional, como por exemplo no T-Cross, ou como na Tracker, lá no começo, que a Tracker Premier, existia a versão 1.0 da Premier que não tinha teto solar, e era opcional ter o teto solar e o motor 1.2 na Premier. Aqui já é de série. Bom, agora a Tracker 1.2 já vem com teto, mas aí o valor da Tracker é muito superior, o valor da Tracker Premier é muito superior ao valor do Peugeot 2008. E aí me perguntam sempre por que o teto solar não abre tanto, né? Não abre tanto. Vou explicar para vocês por que agora. Abre justamente por causa disso aqui, ó. Porque o limite da tampa chega aqui na antena Shark do teto. Então olha só, o teto solar está aberto aqui, mas o limite chega no limite ali da anteninha de teto.
Então eu falei do acabamento, que eu acho que é primoroso. Já expliquei para vocês. E agora vamos falar de mais alguns pontos positivos. Bom, o que chama a atenção aqui como ponto positivo também, vamos fechar o teto solar aqui. O que chama a atenção como ponto positivo também é um ponto positivo, por exemplo, da Tracker, porque as dimensões externas e internas do 2008 são proporcionais, né? Aquilo que eu falo, por exemplo, às vezes você pega o Nivus, espaço traseiro do banco pequeno e aí o porta-malas grande, né? No T-Cross o espaço do banco traseiro é muito grande e o porta-malas um pouco menor. Aqui no 2008, tanto quanto na Tracker, que eu acho que são referências na categoria em relação a nesses aspectos, eles têm dimensões um pouco mais assim proporcionais à externa da interna. Então você imagina o carro por fora e quando você entra você vê que tem um bom espaço interno e as dimensões são proporcionais, tanto do banco traseiro, o espaço do banco traseiro, quanto no porta-malas e no espaço dianteiro, assim como na Tracker, né? A gente não vê muito isso no Tiggo 7 porque é gigante mesmo, parece ser muito maior, né, quando você conduz ele de fato. No Renegade nem se fala, que o pessoal sabe, então eu acho que essa proporção aqui desse carro dessa forma chama atenção para uma questão de reorganização do espaço de forma mais legal. Acho, sinceramente, que um outro ponto positivo do 2008 é certamente o design, né? O design dele é muito bonito, é um carro que tem um visual muito bonito, até mesmo as rodas que vocês me falam muito, reclamam bastante, eu não acho feias, não acho feias sinceramente, e eu acho o conjunto dele inteiro musculoso, vamos dizer assim. É um conjunto bem bonito, assim como o visual dianteiro, que harmoniza bastante com o visual traseiro. Não acho desproporcional, acho bem bonito, inclusive. Então vamos mostrar um pouco aqui da lateral e da iluminação, inclusive das lanternas traseiras, que eu acho muito legais mesmo, uma visão meio tridimensional das coisas. Gosto bastante. Detector de ponto cego ali no retrovisor também é muito bacana, bem legal, é muito útil, inclusive você começa a adaptar, depois você sente falta com o carro que não tem. Agora vamos falar um pouquinho de pontos negativos que eu encontrei no 2008. Sim, o 2008 tem pontos negativos, e o principal ponto negativo do 2008 é a ausência de retrovisor fotocrômico, né? Então um carro de proposta familiar não pode deixar de ter o retrovisor fotocrômico. Sem dúvida faz falta demais aqui. O ponto negativo é a ausência de indicação da marcha que está acoplado quando você coloca o câmbio no drive, lembrando que é um câmbio CVT de marchas múltiplas, né? E aí você tem aqui, né? Você está no drive, quando você aciona aqui os pedal shifts, né? Quando você coloca para os pedal shifts ali, ó, ele não mostra em que marcha está. Isso para mim é um ponto negativo que a Peugeot poderia mexer. Então ele só vai aparecer quando você colocar aqui no modo manual pelo câmbio, pela alavanca de câmbio, mas quando está no drive e você tenta mexer nos pedal shifts, ele não mostra como o Renegade mostra, por exemplo, ou até mesmo como o Fastback e o Pulse mostravam. Outra coisa, aquela questão da Peugeot que insiste em manter os vidros subindo por um toque, né? Isso para mim é realmente inadmissível, você ficar segurando para fechar os vidros, e aí eu tive que pagar por um módulo à parte que me perguntaram já, custou R$250. É lógico que eu já tinha comprado os acessórios do 208 e aqui também veio a película anti-vandalismo, que não custa barato, custou R$1.850 a versão melhor da película, tem versões a partir de R$900. Agora, então no conjunto da obra custou apenas mais R$250, se não me engano, para colocar o sensor dos vidros. Então deveria vir, trancou, fecha tudo, não precisa ficar segurando o botão. Mais um ponto negativo seria a ausência de ar-condicionado na traseira. Isso faz falta também em carro familiar, acho que poderia ter até para melhorar a ventilação do carro de uma forma geral, né? Para você, apesar do ar ser bem potente, não precisaria ligar ele mais forte para deixar as pessoas da frente congelando para conseguir resfriar o carro lá atrás. Então nesse ponto eu acho que você conseguir difundir melhor o ar-condicionado é sempre bom. A questão do ACC eu acho uma falta também, porém eu não uso, eu acho desnecessário o ACC para cidade, só usava em casos de estrada em um ou outro, mas a maioria das vezes, acho que pelo preço que o carro tá, eu acho que a falta do ACC não é um pecado dele. É lógico que se colocasse ACC, saída de ar no banco de trás e o retrovisor fotocrômico, eu acho que o pacote ficaria imbatível, levando em consideração os concorrentes, e aí não teria como você titubear para não escolher o 2008, né?
Então, como pontos negativos, eu acho que a ausência do ar-condicionado no banco de trás, a ausência do ACC, que não é tão considerável para mim, mas tem que colocar, a ausência do retrovisor fotocrômico e mais algum ponto que eu acabei de falar e esqueci aqui. Mas estou gostando demais do carro. Aliás, tem freio a disco na traseira. Eu acho que a Peugeot conseguiu fazer um pupurri de tudo que tinha nos outros carros, nos outros modelos, para facilitar bastante aqui a sua escolha, né? Acho que, e também manter a questão do custo-benefício. Eu acho que é desnecessário totalmente o motor 1.3 turbo, é loucura. Colocou o motor 1.3 turbo nisso aqui, você vai pegar 300 por hora, sei lá, modo de dizer, né? Mas eu acho que é desnecessário. Eu acho que é um carro bem construído, alças PQPs, PQP até para o motorista aqui, que é meio raro de se ver, acabamento invejável, impecável, console central muito bacana, inclusive com uma gavetinha aqui individual, muito legal. Então não tenho muitos pontos negativos senão esses para alegar, e o mais importante que eu vou mexer ainda é o retrovisor fotocrômico. Isso precisa ser alterado com urgência, especialmente para quem viaja bastante. E outro ponto negativo que eu acabei esquecendo, que é o reflexo do multimídia e do cluster aqui nos olhos, né? Essa parte aqui, ó, essa parte metalizada aqui, e aqui também no painel, quando bate sol, ela reflete de forma muito ruim. Até vocês deram a opção de colocar ali um material fosco aqui ou colocar um insufilme no para-brisa. O filme do para-brisa eu não coloco, pessoal, porque você sabe que eu ando às vezes em alta velocidade, em chuva à noite, pego estradas de madrugada, pelo mundão aí afora. Então qualquer ponto ali, qualquer coisa do carro que prejudica a questão do ponto cego, pode me trazer problemas, até porque eu ando rápido, como vocês sabem, eu preciso de um campo de visão sempre muito bom. Então isso, o filme do carro é bem fraquinho, é G35, e na frente eu resolvi não colocar, minha irmã colocou na frente, mas eu resolvi não colocar porque para mim, infelizmente, nesse ponto acaba prejudicando mesmo pelo uso que eu faço do carro. O ponto negativo é a distância entre o multimídia e o retrovisor central, né? Então isso aqui é impossível mexer no carro, a não ser que você desça o multimídia mais para baixo, mas mesmo assim o painel é relativamente lá, o fim do painel lá é relativamente na mesma altura do multimídia, porém, dependendo da altura que você coloca no banco, se você colocar o banco mais para cima, ó, você vai ficar com um ponto cego aqui logo atrás do retrovisor, de modo que acaba prejudicando no dia a dia. Todo mundo que tem o 208 ou 2008, eu explico para colocar o banco numa posição um pouco mais baixa para você diminuir essa questão do ponto cego. Agora, falando de ponto cego, a coluna B do 208 e do 2008 é realmente preocupante, tá? Dependendo da forma, da posição que você tá, por exemplo, você vai sair da garagem do prédio, essa coluna aqui atrapalha tudo, você não consegue ver absolutamente nada, e é diferente, tá? Em relação aos outros carros, é realmente um ponto negativo, e dificilmente a gente vai conseguir fazer a Peugeot alterar isso, né? Então aqui estão os modos de condução, aliás, o modo Sport, né? Que eu não acho desnecessário usar nesse carro, ele já anda muito bem, tal, e o assistente de permanência em faixa, que poderia ser aquele que na verdade não é permanência, que é assistente de faixa só, que poderia ser aquele de centralizador de faixa, que aqui não tem, mas eu creio que seja uma evolução aí dos próximos capítulos. Outro ponto negativo é sem dúvida isso aqui, ó. Quando você entra no carro, o vão entre o volante e a coluna B, eles são pequenos. Então você praticamente entra no carro assim, ó. Pera aí, vamos ver se eu consigo reproduzir para vocês. Bom, então o que eu estou falando, né? A abertura aqui da porta, apesar dela abrir 90 graus, o ângulo também é pequeno, o vão é um pouco pequeno. E aí para você entrar no carro, você tem que fazer um malabarismo. Você vai um pouquinho para frente e desce para trás. Aqui então a coluna B, ela já atrapalha o ponto cego e também é muito bem pronunciada aqui. Então, ó, inclusive a posição correta de dirigir é aquela posição que eu falo com o corpo em C, para facilitar aqui o entendimento do cockpit, do iCockpit. Mais um ponto negativo, sem dúvida, é a luz de ré que demora para acender aí quando você engata o R. Vocês já sabem disso. Eu tenho abordado os principais pontos positivos e negativos do 2008. Aguardo vocês para um próximo capítulo. Fui!